Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, como estão vocês? Bem, né? Vivendo, naturalmente. Meu nome é Olavo, sou médico, clínico geral e pneumologista que ama estudar a medicina popular, a medicina de tradição, aquela que passa de pai para filho. Hoje iremos ver 5 sinais de que seu organismo está sendo atacado. Existe algum micro-organismo que está tentando vencer as suas defesas. Mas as suas defesas, como estão íntegras, elas estão agindo prontamente e brigando com os micro-organismos. Mas você tem que tomar alguma providência. Vamos ver quais são esses sinais? Mas antes, não esqueça de ir até a cozinha, pegar o seu chazinho, acender um incenso e relaxar. Quais são, então, os sinais de que seu corpo está se defendendo? Vou falar 5 deles, que seriam a febre, a dor, a tosse, a diarreia e a cistite, as infecções urinárias. Vamos abordar cada um deles com mais detalhes. Primeiro, a febre. Consideramos febre quando a temperatura do nosso corpo está acima de 37,8 graus. Lá no vídeo sobre defesas adquiridas, nós falamos sobre as células de defesa, sobre anticorpos e sobre antígenos. Aliás, se você não assistiu este vídeo, Sistema Imunológico Barreiras Adquiridas, sugiro que o faça neste momento, para entender melhor o conteúdo que abordaremos a partir de agora. Muito bem, são inúmeras as células de defesa do organismo. As mais importantes, como defesa imediata, são os neutrófilos. E depois temos os macrófagos e os mastócitos, que são as células especialistas em fagocitose. Quando as células de defesa encontram uma substância estranha ao organismo, encontram um antígeno, elas irão se defender. Elas irão englobar estas células estranhas no processo de fagocitose para assim destruí-las. E dessa briga entre as células de defesa e os antígenos, as bactérias, os fungos, os vírus, as células estranhas ao organismo, serão liberados mediadores químicos. Esses mediadores químicos vão agir no centro termorregulador, que fica lá no sistema nervoso central, numa região que se chama hipotálamo, e, agindo no centro termorregulador, eles irão provocar aumento da temperatura corporal, que é a febre. A intensidade da febre irá depender da agressividade dos antígenos. Quanto mais grave for o antígeno, mais as células de defesa vão liberar mediadores químicos para destruir esses antígenos, e assim maior será a intensidade da febre. Então, o aumento de temperatura corporal é um importante sinal de alerta. O organismo está mostrando a você que existe uma luta entre as células de defesa e os micro-organismos. Tem micro-organismo querendo entrar no seu corpo. Ou então, pior ainda, ele já entrou e está produzindo agressão nos tecidos, no seu pulmão, no seu rim, no seu intestino. E se nessa batalha entre as células de defesa e os micro-organismos saírem vencedores, eles produzirão uma doença. O próximo sinal de alerta é a dor. O raciocínio é o mesmo. Se você assistiu o vídeo sobre barreiras adquiridas, você viu que as células de defesa contêm glândulos. Nesses glândulos existem os mediadores químicos. E são esses mediadores químicos que, uma vez liberados, em decorrência da briga entre as células de defesa e os micro-organismos, que irão agir em várias regiões do organismo. No caso da dor, através de um mecanismo de ação neurológica, esses mediadores químicos, que normalmente são inflamatórios, irão produzir este sintoma. Então fique esperto, preste atenção na dor. Ela está lhe dizendo que tem alguma coisa errada. O terceiro sinal de alerta é a tosse. Novamente, da briga entre as células de defesa e os antígenos, serão liberados mediadores químicos inflamatórios que agirão nos receptores da tosse. E onde temos receptor para tosse? Basicamente em toda a árvore traqueobrônquica, principalmente lá no pulmão, na bifurcação dos bronquíolos. Aí nessa região de bifurcação existem células especiais que recebem a informação de que está havendo uma agressão
a mucosa do aparelho respiratório. Mas vale a pena salientar, os receptores para a tosse não existem apenas no aparelho respiratório. Temos receptor para a tosse em outras localizações, como por exemplo no esôfago, no mediastino, ali próximo ao coração, no ouvido, no nariz. Ou seja, nem sempre que estamos tossindo significa que o processo, que a agressão está dentro do aparelho respiratório, está lá no pulmão. Pode estar em outras regiões. De qualquer maneira, resumindo, foram liberados mediadores químicos, existe um processo de agressão na mucosa traqueobrônquica. Esse processo de agressão é informado lá no cérebro numa estrutura que chamamos de bulbo, que é o centro integrador das informações, e essa região do sistema nervoso manda um sinal para que a musculatura da caixa torácica se contraia e provoque a tosse. A tosse tem a finalidade de eliminar, junto com aquela golfada de ar, a substância estranha que está tentando agredir a mucosa respiratória. Se esta substância estranha for muito agressiva ou em grande quantidade, ela irá vencer as defesas do aparelho respiratório e produzirá infecção. Por isso, é importante sabermos se a tosse do paciente ela é seca ou produtiva. Se for seca, é devido à irritação dos receptores para a tosse e provavelmente está acontecendo um processo inflamatório, não necessariamente infeccioso. Já se a tosse for produtiva, aquelas glândulas do aparelho respiratório que são produtoras de muco estarão sendo estimuladas a produzir secreção e o paciente terá uma tosse produtiva, ele terá escarro. Se esse escarro estiver infectado, se as células de defesa perderam a briga para os micro-organismos, o escarro estará amarelado, mostrando que temos infecção. Normalmente, quando um paciente está com tosse, principalmente se ela é produtiva, se ela tem escarro, ele deseja tomar um xarope que seja expectorante. Eu, como médico pneumologista, digo que o melhor expectorante e mais barato é sempre a água. Basta ingerir pelo menos 2 litros de água ao dia, que a secreção ficará fluida e fácil de ser eliminada. Quanto à necessidade de abolir a tosse, isso já é bem mais complicado. A tosse ela é um reflexo de defesa. Ela mostra tanto para o médico como para o paciente que existe alguma coisa errada. Então, antes de abolir, antes de eliminar esse sintoma, é preciso saber a sua origem. Não podemos abolir a tosse sem saber a sua causa. Se diminuirmos este reflexo de defesa, as secreções ficarão acumuladas no pulmão e, com certeza, isso irá virar uma pneumonia, que será bem mais complicado. Em termos bem simples e resumido, isso é a tosse, um importante mecanismo de defesa das vias respiratórias. Se você está tossindo, preste atenção. Seu aparelho respiratório está lhe dizendo, tem coisa errada. Existe um processo inflamatório e ou infeccioso em sua árvore traqueobrônquica. Fique esperto. A próxima manifestação de alerta é a diarreia. Existem várias causas para a diarreia. Podemos classificá-las em agudas e em crônicas. Para as diarreias agudas, as principais causas são a diarreia osmótica, infecciosa, parasitária e aquela produzida por efeito colateral de medicação. Existem várias medicações que podem dar diarreia como efeito colateral. Já as diarreias crônicas são aquelas causadas por várias doenças. Estou aqui citando 3: a intolerância à lactose, a síndrome do cólon irritável e as pancreatites. Como estamos falando de sinais de alerta, interessa para nós neste vídeo as diarreias infecciosas e parasitárias. Os principais agentes de doenças infecciosas são o rotavírus, a Escherichia coli, a salmonella, a shigella e o Staphylococcus aureus. Já os parasitas, aqueles que mais produzem diarreia são a Giardia lamblia, a Entamoeba histolítica e o Ascaris lumbricoides. Tanto os agentes das doenças infecciosas como das doenças parasitárias entrarão no tubo digestivo através da alimentação. Por isso é de suma importância a higiene da alimentação e a higiene das nossas mãos quando nos alimentamos. Temos que lavar muito bem os produtos alimentares, principalmente as hortaliças, e é lógico lavarmos bem as mãos antes das refeições. Assim estaremos evitando a contaminação do tubo digestivo com bactérias oriundas do meio ambiente. Os mecanismos de produção de diarreia são inúmeros. Vamos citar os 3 mais importantes: a lesão direta da mucosa,
a liberação de toxinas e a competição com a flora bacteriana normal de tubo digestivo. A lesão direta de mucosa ocorre quando o micro-organismo invasor é altamente virulento, altamente agressivo, e ele cresce e se multiplica rapidamente, vencendo as barreiras naturais do tubo digestivo e invade a mucosa intestinal, produzindo lesões dessa mucosa com descamação. Isso levará a um processo inflamatório importante da mucosa intestinal que produzirá diarreia. Algumas bactérias produzem toxinas, como por exemplo Staphylococcus aureus, e é essa toxina que agride a mucosa intestinal, produzindo inflamação e diarreia. A competição com a flora intestinal também é um mecanismo extremamente importante. A flora intestinal normal pode ser destruída pelo uso indiscriminado de antibióticos. Quando você usa um antibiótico por via oral, ele irá destruir a flora bacteriana normal, matando aquelas bactérias do bem, permitindo assim que as bactérias do mal, as bactérias invasoras, possam se proliferar e invadir a mucosa, e isso produzirá diarreia. Um outro mecanismo de competição é quando as bactérias que entraram no tubo digestivo são altamente agressivas. Elas crescem e se multiplicam com uma rapidez maior, competindo com as bactérias do bem, matando as bactérias do bem e assim produzindo inflamação da mucosa intestinal com invasão desta mucosa, o que irá produzir diarreia. Lembrando que essa inflamação de mucosa é causada por mediadores químicos, aqueles mesmos resultantes da luta entre as células de defesa e os micro-organismos que estão invadindo a luz intestinal. Quando procurar o médico? Quando a diarreia tiver uma duração maior de que 2 dias, quando no meio das fezes aparecerem sangue e gordura, quando estiverem presentes os sinais de desidratação e quando ocorrer febre persistente. Esses sinais indicam que a diarreia é preocupante e você deve procurar seu médico para fazer o diagnóstico. E como quinto sinal, temos as cistites, as infecções de bexiga e de trato urinário baixo. Essas infecções acontecem com mais frequência nas mulheres, por elas terem a uretra mais curta, favorecendo a contaminação de material vindo das fezes. Os sintomas de infecção urinária baixa serão a ardência a urinar, uma constante vontade de urinar e quando vai urinar, urina pouquinho, dor na bexiga, dor nas costas, dor no baixo ventre e uma febre baixa. Se esses sintomas estiverem presentes, indicam que a bexiga foi invadida por bactérias, provavelmente bactérias oriundas do tubo digestivo. É um sinal de alerta que deve ser valorizado porque se as infecções baixas não forem tratadas, as bactérias irão subir através do trato urinário e chegar até os rins, produzindo infecções mais graves, como por exemplo as pielonefrites. E assim abordamos os 5 sinais de que seu corpo está se defendendo: a febre, a dor, a tosse, a diarreia e a cistite. Se você estiver apresentando qualquer um desses sintomas, fique alerta. Eles estão dizendo a você que algo está errado. Procure ajuda, procure diagnóstico. Se você ficou com dúvida em qualquer parte deste conteúdo, sugiro que escreva a sua dúvida aqui nos comentários, pois irei respondê-los. E se você gostou deste vídeo, é o momento de você deixar o seu like, inscrever-se no canal e acionar os sininhos das notificações. Até o próximo vídeo.